Bom, o Corinthians está disputando... Tem gente que chama de pré-Libertadores. É a segunda fase da Libertadores, gente. É isso, né? Porque pré-Libertadores me dá a impressão que não entrou na Libertadores ainda. Então, pré-Libertadores é o caramba. É a segunda fase da Libertadores para ver quem avança para a fase de grupos. Que, assim, eu não sou nenhum gênio... eu não tenho gênio da lâmpada, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho certeza que os dias estão contados para a fase de grupos também na Copa Libertadores da América, com o sucesso que está fazendo a fase de Liga da Champions. Eu acho que é quase que fatal que nós teremos algo mais ou menos parecido nas próximas edições da Libertadores. Mas o Universidade Central da Venezuela, que inclusive ontem, na transmissão da TVG, ganhou uma matéria sobre as araras, ou seja, é mais importante a arara do que o futebol do clube. Esse time empatou com o Corinthians por 1-1 ontem, gol contra do João Pedro Choca. O gol do Corinthians foi marcado pelo André Carídio ainda no primeiro tempo. E o Corinthians, assim, jogar bola é um termo muito forte para tudo aquilo que aconteceu ontem na Venezuela. Foi uma partida, assim, muito abaixo. O Corinthians até jogou um pouco no primeiro tempo, mas não sei se poupou por conta do calendário, se realmente enfrentou dificuldades por conta do jogo. A Universidade conseguiu fazer uma estratégia para tentar barrar o futebol do Corinthians, mas me preocupou realmente o nível de atuação e o nível de expectativa que se tinha em relação à equipe do Corinthians ontem, Daniel. Ontem, pra ser bem sincero, eu fiquei bastante incrédulo com a atuação do Corinthians por dois motivos. O primeiro é que você vê pelos jogadores que eles estavam a qualquer momento achando que poderia ganhar o jogo, né? Vocês viam bastante tapa de letra, bastante chaleira, bastante escorada de peito, mostrando uma qualidade. Você via até um Garro, por exemplo, achando, né, pifando bolas ali pro Yuri, pro Depay, e você não tava vendo aquele Corinthians incisivo, sabe? Aquele Corinthians que, por exemplo, o Thales Magno mostrou no começo do Campeonato Paulista, óbvio que ele só entrou no segundo tempo ontem, mas você não tava vendo aquela incisividade, aquela vontade de fazer o gol, de fazer o placar, você não viu ontem no Corinthians. E o que mais me deixou incrédulo foi porque esse mesmo time, que não saiu ninguém, só saiu aquelas peças que realmente não tava fazendo tanta diferença, mas que todos os importantes ficaram e comemoraram demais quando conseguiram a vaga na Libertadores. Para o primeiro jogo, atuar como ontem, atuar como se fosse um jogo qualquer do Campeonato Paulista, o último jogo do Paulista já classificado, eu acho que foi por uma linhagem errada. E é aí onde que a gente coloca a culpa no Ramon Dias, porque ele entra com o time titular, show de bola, não coloca o Bidon no lugar do Ranieri, vamos dizer assim, sabe, não inventa, coloca o time titular, beleza, mas depois do primeiro tempo que ele viu o time, né, não vou dizer sonolento, apático, né, mas assim, você tava começando a ver, por exemplo, o Hugo, né, lateral esquerdo, perdendo duelos para um jogador com percentual muito acima, né? Um percentual de gordura muito acima. A dupla de ataque do Universidade, por exemplo, era um menino de 16 anos e um veterano de 38 anos. Então, quase 20 anos de diferença. E, cara, assim, um time totalmente desorganizado, o time da Universidade Central, com todo respeito, tava faltando modelo de jogo, não sabia como marcar, só que o Corinthians tava parecendo que tava jogando um jogo treino, sabe? Um jogo treino. A faixa defensiva do Corinthians estava totalmente vulnerável, a faixa ofensiva do Corinthians não estava rendendo, não estava tendo produtividade nenhuma, e a faixa do meio campo estava naquele totó, sabe, escora de letra, escora de peito, acha uma virada, e ficou nesse jogo apático até a hora que tomou o gol. Aí quando tomou o gol tentou acordar, mas era tarde demais. Bom, eu acho que ontem, pode dividir tela comigo com o Rodrigo Serafim, meu caro Pedrão, porque eu ouvi o Eric Jefferson, um grande amigo nosso, né, falando que o gol que o Corinthians sofre é a cara do Corinthians na Libertadores, né? O Hugo faz a defesa, o João Pedro Choca acaba cortando contra e marca o gol a favor da equipe da Universidade. Eu recebi uma mensagem aqui, o meu caro Rodrigo Serafim, falando que o Corinthians empatou com um time varziano. Não sei se o time é varziano, mas que não tem aquela qualidade de futebol, aí é quase que indiscutível, né? Sem dúvida. O empate de ontem, eu classifiquei ontem, depois da partida, como vexame, por algumas razões. Primeiro, o salto alto que o time do Corinthians entrou. O adversário é desconhecido, o adversário ninguém ouviu falar, ou tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, não tem cobertura do futebol da Venezuela aqui no Brasil. E aí, quando você começa a jogar e vê que o adversário tem um nível técnico tão abaixo,
você relaxa, você fica tranquilo, você acha que a qualquer momento você vai resolver o jogo, vai ganhar a partida. E essa postura, sobretudo no começo do segundo tempo, ali na reta final do primeiro tempo, começo do segundo, tirou completamente o Corinthians do jogo. A sensação que dava é que o Corinthians estava em ritmo de jogo treino, né? Tava achando que era um jogo no CT Joaquim Grava contra uma equipe aleatória, sub-20, sei lá, e que ia ganhar o jogo a qualquer momento, ia resolver a parada a qualquer momento. E assim, até criou e produziu chances para vencer por margem de 2 ou até 3 gols. No primeiro tempo, sobretudo, que o time teve um pouquinho mais de produção ofensiva, teve um pouquinho mais de presença no campo de ataque, e aí teve muito preciosismo para definir. O Memphis fez o pior jogo dele pelo Corinthians desde que chegou. O Garro também, mesmo fazendo alguns bons passes na primeira etapa, foi muito mal. Outras peças também deixaram bastante a desejar. Os laterais, Mateuzinho e Hugo, fizeram jogos muito ruins. O André Ramalho, mais uma vez, foi muito abaixo. E tudo por conta de postura, né? O Daniel pode até falar um pouquinho melhor. O jogador tem que estar concentrado o tempo todo. Se desconcentra, se acha que a coisa está resolvida ou vai se resolver a qualquer momento, aí esquece. Aí na hora que você vai tentar correr, já não dá mais pé. E aí eu acho que também cabe pensar como que foi essa conversa de vestiário de intervalo, o que o Ramon falou, qualquer ideia, qualquer plano, pensando em mudanças para a segunda etapa. Para mim estava muito claro que algumas peças precisavam acordar para o jogo para que pudessem continuar no campo, e aí, sem acordar, a substituição era o melhor caminho. E esse é um ponto, assim, o Corinthians não venceu o jogo porque entrou desligado e achou que ia vencer o jogo a qualquer momento. Esse é um ponto. Outro ponto são alguns problemas que o Corinthians tem apresentado nesta temporada, do ponto de vista tático, sobretudo na pressão pelos lados do campo. O Corinthians joga no 4-4-2 losango, né? Então o losango tem 3 jogadores de meio que voltam, né? Os 2 meias pelos lados e o volante. E isso faz com que o lado do campo seja menos povoado. E aí, por consequência, o adversário tem mais espaço do lado do campo. Isso é uma estratégia do Corinthians, isso não é novidade nenhuma. O Corinthians jogou assim a reta final do Campeonato Brasileiro passado, e você tem o bônus e o ônus, né? Você tem menos gente para marcar, vai ter mais espaço do lado, mas você está concentrando mais gente, um jogador a mais, no setor de meio do campo, protegendo melhor a sua área, a frente da sua área, sobretudo. Você tem um cara já pronto para armar o contra-ataque, ao invés de você ter 2 na frente, você tem 3 para fazer essa saída rápida. Tudo no futebol é uma questão de escolha, você vai ganhar em alguns pontos, você vai perder em outros, ponto. Mas neste Campeonato Paulista, neste começo de temporada e ontem na Libertadores, o Corinthians apresentou problemas sérios de pressionar passes que vêm do lado do campo, né? Jogadas que são construídas do lado e que geram cruzamentos que geram gols. Contra o Santos foi assim, em outras oportunidades do Campeonato Paulista foi assim, contra o Palmeiras foi assim, contra o São Paulo foi assim, sempre jogadas em que o adversário tem a bola no lado do campo, o jogador de meio do Corinthians está posicionado para tentar fazer a marcação e não tem a atitude ou modus operandi de ir em cima e cortar o espaço, diminuir o espaço e tirar a qualidade do passe que vai vir do lado para dentro da área, o cruzamento, enfim. Isso tem sido recorrência no Corinthians, tem sido um problema que não acontece uma ou outra vez de forma esporádica, tem sido constante e tem atrapalhado muito o time, porque o Corinthians tem sofrido muitos gols a partir disso. Precisa, sim, organizar melhor e remontar essa pressão em cima do portador da bola quando ele está em posição de fazer um cruzamento ou um passe do lado para dentro, né? Vindo na diagonal para buscar dentro da área, porque isso tem machucado muito o Corinthians toma muitos gols desta forma, e se não consertar esse problema, vai sofrer demais ao longo da temporada. Bom, é isso aí. Me